Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas amadas irmãs, graça e paz a todos vocês que estão conosco através do nosso canal do YouTube. Queridos irmãos e queridas irmãs, são 18 horas e nós estamos caminhando para o final de um domingo que para nós é memorável, é trazer a nossa lembrança a ressurreição do Senhor Jesus. Nós ainda temos cerca de 6 horas para terminar o nosso domingo, mas nos dias de Jesus, eles já haviam virado o calendário, já não era mais o primeiro domingo, o domingo da ressurreição já tinha terminado. E eu espero em Cristo Jesus que nenhuma notícia que você tenha tido neste domingo tenha sido suficiente para te entristecer e para apagar a expressividade e a glória da notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. Que este domingo tenha sido de celebração espiritual, de alegria interior no seu coração, pelo grande feito salvífico que Jesus realizou por nós através da sua ressurreição. Eu quero ler inicialmente no livro do Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso de número 12. Acompanhe comigo, por favor, em sua casa, onde você estiver agora, a leitura desse texto. Apocalipse, capítulo 7, versos de 9 a 12. João diz assim: depois destas coisas. Depois de quais coisas? Se você perceber, nos versos de número 1 até o verso de número 8, o Senhor dá uma ordem para os anjos que eles não danificassem a terra até que fossem selados os eleitos de Deus. Então aqui agora João vai narrar o que ele vai ver após o Senhor contar o número da sua igreja, após todos os salvos de todas as épocas serem selados com a marca do Senhor Jesus. Então, depois que ele vê os anjos selarem todos os eleitos do Senhor, ele diz que viu, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, olha que coisa linda. Primeiro João vê os salvos sendo selados, recebendo o selo de proteção, de cuidado, de que eles estariam na eternidade porque tem a marca, o selo de Cristo Jesus, e não a marca da besta, não a marca do anticristo. Depois João, então, agora, ele vê uma cena magnífica, linda, maravilhosa e gloriosa. Ele vê a igreja do Senhor Jesus, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, junta com os anjos. Agora seres humanos e seres celestiais estão juntos diante do único trono, o trono do Senhor, e lá está sentado o Senhor Deus e Cristo Jesus, e todos estão adorando ao Senhor. Ou seja, João viu o nosso futuro. O nosso futuro não é aqui para sempre. O nosso futuro não é viver o estado que estamos vivendo. O nosso futuro é na presença eterna, gloriosa do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos celebrando, em memória de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Porque a sua ressurreição garantiu a eternidade para todos aqueles que o confessam como Senhor
e Salvador. Que mais uma vez, nesse domingo, o nosso culto contribua para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação e para que você continue adorando, louvando e honrando ao Senhor de todo o seu coração. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Pai querido, Pai amado, bendito, adorado, exaltado seja o Senhor mais uma vez. Porque, ó Deus, nós temos crido o que lemos na Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa redenção. Que Cristo, Senhor, está à direita do Senhor intercedendo por nós para garantir a nossa salvação, a nossa eternidade. Pai, muito obrigado. Obrigado porque como igreja do Senhor, a igreja militante, nós estamos enfrentando as adversidades da vida, enfrentando o mundo, enfrentando os inimigos da cruz, enfrentando o pecado, mas tão somente confiados que o sacrifício remidor, o sacrifício eterno de Jesus já nos garantiu a vitória. Podem os homens, podem, ó Deus, os poderes malignos tocar e até machucar e ferir o nosso corpo, mas nossa essência, nossa alma, nosso ser está seguro e oculto em Cristo Jesus e nós somos dele, Pai. Bendito seja o Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor receba mais uma vez a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, e que nós sejamos fortalecidos na fé nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus, suplicando que o Senhor abençoe todo o teu povo neste dia, neste final de dia, Pai, para que o teu nome continue sendo honrado na vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém, amém e amém. Meus amados e minhas amadas irmãs, eu quero compartilhar com você nesta oportunidade a palavra do Senhor, também no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Por gentileza, abra a sua Bíblia ou clique na sua Bíblia no celular ou no aparelho que você estiver utilizando, no verso 9 do capítulo 1, e acompanhe comigo a leitura. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro
e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite o seguinte tema: resultados da ressurreição de Jesus. Queridos, quando lemos o final de cada evangelho, nós percebemos o resultado imediato da ressurreição do Senhor Jesus. Sabe qual é o resultado imediato? É que ele está vivo nos relatos do evangelho. Ele está encontrando com as mulheres no jardim do túmulo. Ele está encontrando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele está encontrando com os 10 apóstolos que estão trancafiados dentro de uma casa. O primeiro sinal, resultado imediato da ressurreição de Jesus, é que ele está vivo e ele teve a sua ressurreição atestada por aqueles com quem ele encontrou naquele domingo. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos os resultados da ressurreição de Jesus na vida da igreja primitiva, imediatamente após a sua ascensão. Aliás, a ascensão é o primeiro sinal, resultado efetivo da ressurreição de Jesus no livro de Atos. E depois, nós vemos ali em Atos uma igreja cheia do poder de Cristo. Nós vemos uma igreja que praticava a comunhão intensa, em intenso amor. Nós vemos uma igreja que pregava o evangelho e operava sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Nós vemos uma igreja que em pouco mais de 30 anos saiu de Jerusalém e chegou até Roma. Ao lermos as epístolas do apóstolo Paulo e as cartas gerais dos demais escritores do Novo Testamento, nós também percebemos nelas os efeitos da ressurreição de Jesus por um período de quase 100 anos. Nós percebemos a ressurreição de Jesus nesse período nas cartas, porque as perseguições políticas não conseguiram deter o evangelho, não conseguiram paralisar o cristianismo. As perseguições religiosas também, e os opositores e a falsa religião também não frustraram a pregação do evangelho, não impediram a igreja de crescer e de avançar. Mas esses efeitos, meus irmãos, nós só vemos até o final do 1º século. Aí nós vamos então para a história universal da igreja cristã. E nós encontramos na Reforma Protestante do século XVI, e encontramos nos avivamentos posteriores, avivamentos ocorridos em diversos períodos da igreja e em lugares bem distintos, eventos que foram resultados da ressurreição do Senhor Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é que de fato nós percebemos os resultados últimos, os resultados finais, os resultados gloriosos
e eternos da ressurreição de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, ele tem duas divisões fundamentais em sua estrutura como livro. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos João narrando o conflito entre o mundo e a igreja. A igreja, ela é atacada, ele narra tudo que nós estamos vivendo e coisas ainda que irão acontecer. A igreja sendo atacada, a igreja sendo perseguida, mas ele narra também que a igreja triunfa. Do capítulo 12 ao capítulo de número 22, João nos narra o conflito de forma mais intenso, um conflito mais violento, mais cruel. João narra de forma direta o ataque do diabo contra Cristo. Mas quando o diabo é derrotado, ele vem furioso contra a igreja e ataca a igreja de forma cruel, sem piedade. E aqui eu quero te dar uma extraordinária notícia. Não se assuste com as primeiras palavras da notícia, porque ao final dela ela é extraordinária. Sabe qual é a notícia? É que nós estamos na mira do diabo. Mas nós temos o selo de Jesus. Portanto, nós podemos ficar tranquilos, porque nós estamos sob a proteção do nosso Deus. Esta é uma excelente notícia. E queridos, essa garantia de que nós estamos seguros, estamos protegidos e a temos por toda a eternidade, é simplesmente por causa da ressurreição de Jesus. E nestes versos que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, do verso 9 ao verso de número 18, nós vemos a eternidade. Nós estamos aqui vendo uma descrição da eternidade. Mas nós também não estamos vendo só a eternidade vazia, desabitada, não, pelo contrário. Nós estamos vendo a Jesus na eternidade. Mas nós não estamos vendo Jesus aqui na eternidade como um cordeiro humilhado, surrado, escrachado, abatido, quebrado, ensanguentado e morto, não. Nós estamos vendo a Jesus glorificado. E isto, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, é o resultado da ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero, então, olhar para esse texto e destacar alguns resultados da ressurreição de Jesus. Não só para o aqui, o agora, mas por toda a eternidade. Quais são esses resultados, então, que já estão ecoando hoje e ecoarão por toda a eternidade? Vamos destacar alguns aqui. Primeiro, é que Jesus está vestido de vestes de autoridade. Esse é um impacto, é um resultado da ressurreição de Jesus. Jesus agora não está mais com uma coroa de espinho sobre a cabeça. Jesus não está mais com sinais de cravos nas suas mãos. Jesus não está com seus pés amarrados ou crucificados. Jesus não está mais despido. Jesus está vestido de vestes de autoridade. Olha o que diz o versículo 12, quando João está tendo uma visão na ilha de Pátimos, e ele disse que ouviu uma voz por detrás dele, quando ele olhou, ele viu os candeeiros, ou seja, as igrejas, e aí ele diz que no meio dos candeeiros, verso 13, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Amados, as vestes talares, ou vestes longas, eram um dos sinais de dignidade pessoal no Oriente. Eram vestes que somente uma pessoa distinta vestiria, podia vestir. E João viu a Jesus usando as vestes de uma autoridade. João viu Jesus usando as vestes de um grande personagem da história. Aliás, o mais glorioso personagem de toda a história.
As vestes de Jesus significaram para João que Jesus é a expressão máxima das duas autoridades da sua nação. João viu Jesus vestido com as vestes do sacerdote. O sacerdote era a autoridade máxima da religião do seu povo, os judeus. E João viu Jesus com uma cinta de ouro. E ele estava vestido com o traje da maior autoridade civil da sua nação, o rei. Portanto, João está nos dizendo que Jesus é a autoridade suprema sobre todas as nações e sobre todas as religiões. E isto é resultado da sua ressurreição. Paulo, o apóstolo, em Romanos, no capítulo 8, verso 34, ele diz: Cristo Jesus ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em pouquíssimas palavras, o apóstolo Paulo nos dá 3 informações preciosas aqui para nós. A primeira é que Cristo ressuscitou. Paulo está afirmando: o túmulo está vazio, a morte foi vencida por Cristo Jesus na sua ressurreição. A segunda informação que ele dá é que Cristo está à direita de Deus. Paulo está dizendo que Jesus habita no céu, e o céu, em toda a Sagrada Escritura, é a morada de Deus. Paulo está dizendo que Jesus está acima do nosso mundo cheio de pecado, do nosso mundo contaminado, para ser o nosso intercessor, para ser o nosso governante, aquele que está acima das nossas lutas, aquele que está acima das nossas limitações. E a terceira informação é que Cristo intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote, ele cuida, ele vela, ele guarda, ele intercede pela igreja que ele conquistou com o seu precioso sangue, queridos. Interessante que João ficou impressionado, porque Jesus não usava uma coroa real, mas ele usava uma cinta de ouro. E o cinto de ouro significavam duas coisas naqueles dias: glória, poder e autoridade, e o serviço. Olha, glória e serviço, poder e serviço, autoridade e serviço. E como rei, Jesus exerce 3 atividades em favor da sua igreja. Primeiro, ele trabalha por ela. Ele se entregou pelos pecados da igreja. Ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa redenção. Ele nos resgatou da maldição do inferno, da ira de Deus por causa do nosso pecado. Ele se entregou por nós, queridos. Ele trabalha por sua igreja. Segundo, ele a protege. É Jesus quem defende a sua igreja dos inimigos dela. Foi Paulo quem escreveu aquilo que Deus disse também nos Salmos: não vingueis, porque a mim me pertence a vingança, pertence ao Senhor, é Ele que vingará, é Ele que no dia do juízo trará toda a sua ira como rei sobre os opositores da igreja. E a terceira atividade do Senhor Jesus em relação à igreja e à história é que Ele é quem dirige a igreja, é Ele quem dirige a história. João entendeu que a história não está desgovernada, mas que Jesus a está conduzindo. Jesus, meus irmãos, o sumo sacerdote e rei dos reis, está conduzindo a sua igreja para a eternidade, porque Ele ressuscitou e Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Portanto, esse é o primeiro resultado que João nos mostra aqui no Apocalipse, nesse capítulo 1, no verso de número 13. Jesus está vestido de vestes de autoridade, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. É o nome cujo todo joelho dobrará e confessará, declarará publicamente que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um segundo resultado que nós percebemos aqui nesse texto da ressurreição de Jesus é o seu poder de quebrantar as pessoas. Jesus tem poder para quebrantar
as pessoas. Olha o que João diz aí no versículo 17. Quando ele então viu ao Senhor Jesus, diz ele no verso 17, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Querido, deixa eu te dizer uma coisa que fique bem claro, para que seja tirada toda e qualquer dúvida que porventura possa existir no seu coração. Vou repetir, só quem venceu a morte, somente quem venceu o pecado, somente quem venceu o inferno e somente quem venceu a natureza humana pecaminosa tem todo o poder para quebrantar as pessoas. E Jesus é o único que pode quebrantar as pessoas. Jesus é o único que pode transformar as pessoas. João experimentou um intenso quebrantamento e foi tão intenso que ele diz que caiu aos pés de Jesus como um morto, desfalecido. E é interessante, meus irmãos, que João havia convivido com Jesus, homem, o Filho de Deus, em sua humanidade. E a humanidade de Jesus, ela foi poderosa, mas foi uma humanidade também comum. E João conviveu com Jesus em sua humanidade comum, como Filho de Deus. E agora, João contempla a Jesus em sua glória e não consegue ficar de pé em sua presença. Que coisa, não? Sabe por quê? Porque é impossível ver a glória de Jesus e não se prostrar. É impossível não ver a glória de Jesus e não se prostrar. A glória de Jesus nos quebra. A glória de Jesus nos parte. A glória de Jesus nos molda, meus irmãos. Alguém certa vez disse que todo homem que se considera inteiro é porque ainda não sofreu o golpe da glória de Cristo. Eu não sei se quem disse isso foi o IESB ou se foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas eu li isso em um dos comentários deles. Que todo homem que se considera inteiro é porque ainda não sofreu o golpe da glória de Cristo. A glória do Senhor nos quebranta. A glória do Senhor nos faz ficar como mortos. A glória do Senhor nos põe prostrados, nos põe no chão. A glória do Senhor nos põe no nosso lugar, no pó. A glória do Senhor nos mostra o quanto somos miseráveis, meus irmãos. E todo esse poder e glória que Jesus tem é resultado da sua ressurreição. E um terceiro e último resultado da ressurreição de Jesus é o seu poder que ele tem de restaurar pessoas. Um terceiro resultado da ressurreição de Jesus é o seu poder de restaurar pessoas. No versículo 17, que já lemos, mas na parte B, João nos informa que ele, Jesus, pôs a mão sobre João, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu disse agora mesmo que somente quem venceu a morte, somente quem venceu o pecado, somente quem venceu o inferno, somente quem venceu o mundo, somente quem venceu a natureza humana pecaminosa, tem o poder de quebrantar pessoas. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa terrível, dramática. Todo ser humano, eu e você, todo ser humano tem potencial suficiente para destruir as pessoas. Mas nós não temos poder para restaurá-las. Mas Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus Cristo é o único Deus, é o Deus único que tem todo o poder para restaurar, vivificar as pessoas. Só Ele, só Ele. João foi restaurado por Jesus porque o Senhor não precisa de pessoas como se estivessem mortas, não. Preste atenção nisso.
Jesus não precisa de pessoas como se estivessem mortas, não. Jesus não precisa de igreja como se estivesse uma igreja mórbida, morta, desfalecida, não, nem morna. Jesus precisa de uma igreja viva. Jesus precisa de crentes vibrantes, de crentes atuantes, crentes que oram, crentes que pregam a palavra, crentes que testemunham a tempo e a fora de tempo. Jesus precisa de crentes animados, Jesus precisa de crentes guerreiros, que combatem o bom combate da fé. E Jesus colocou a João de pé, para que ele continuasse a sua vida em meio às lutas, às pressões ali na ilha de Patmos, para nos ensinar que nós também não podemos parar, irmãos. Nós devemos continuar firmes, guerreando, pregando, anunciando e combatendo o bom combate, e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, até o dia final. E João nos diz aqui também no texto, que Jesus o tocou com a mão direita. Que privilégio de João, não? Mais uma vez, ele que reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus, agora ele tem a bênção especial de ver Jesus tocando com a mão direita. Mas não é mais a mão manchada pelo sangue, não é mais a mão que sentiu dores, é a mão gloriosa, é a mão direita, é a mão direita. A mesma mão que criou o universo, é a mão poderosa que restaura o prostrado, é a mão que levanta o caído e desanimado, a mão que fixou o sol, a lua e as estrelas no céu, é a mesma mão que consola e enxuga a lágrima do aflito. A mão de Jesus, meu querido, está estendida para abençoar. Desde que ele ressuscitou, a sua mão de graça está sobre o seu povo. E João diz que Jesus falou com ele: não temas, não temas. João naquele momento estava cheio de temor naquela ilha de Patmos. Ele temia por sua vida. Ele também temia pelo futuro da igreja. Mas ao ouvir Jesus dizer o que ele já havia ouvido muitas vezes junto com os demais apóstolos, não temas, João confia, e João se reconforta, e João descansa no cuidado e poder do Senhor Jesus, porque ele e os demais apóstolos presenciaram inúmeros fatos, inúmeras situações em que Jesus havia tirado o temor do coração das pessoas, dizendo: não temas. Então ele agora pode descansar, porque ele ouviu do Senhor Jesus: não temas. Jesus tem poder para restaurar as pessoas. Eu quero concluir a minha reflexão nesta noite, citando apenas o que William Barclay, um erudito comentarista, nos diz ao falar sobre este capítulo. Ele disse o seguinte: não precisamos temer a vida, porque Jesus é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Não precisamos temer a morte, porque Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou e venceu a morte. Não precisamos temer a eternidade, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Tudo isso é resultado da ressurreição do Senhor Jesus. Feche os teus olhos para uma palavra de oração. Pai querido, suplicamos que nesta noite o teu Espírito Santo aplique a tua palavra, palavra que é poderosa para nos colocar no chão, prostrados, quebrados, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mas também essa palavra é poderosa para nos restaurar, é poderosa para nos vivificar,
É poderosa também, ó Deus, para levantar o abatido, para consolar, para curar. E nesta noite, Pai, nós pedimos que aqueles que estão enfermos, enfermos emocionais, enfermos espirituais, até mesmo enfermos físicos, ó Deus, a palavra do Senhor é poderosa para curar. Cura, Senhor. Visita agora os doentes de alma, os doentes da mente, os doentes, ó Deus, fisicamente, Pai, e que eles sejam tocados pela mão poderosa do Senhor que criou o universo, que fixou as estrelas, que estabeleceu os limites, ó Deus, para as águas, ó Deus, para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Deus, que esta mão poderosa que criou o universo possa agora tocar cada vida que está participando conosco desse culto, e que eles sejam curados, restaurados, mas restaurados espiritualmente, porque sabemos que a morte virá um dia, mas ela já foi vencida pelo Senhor Jesus, e a nossa eternidade está garantida na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, que a Tua presença e o Teu poder esteja continuamente sobre toda a igreja do Senhor, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dEle. Amém, amém e amém. Meus amados, nós vamos ter agora um momento também muito especial no nosso culto de celebração da ressurreição do Senhor Jesus. A IPC encomendou para você um musical espetacular, maravilhoso, e você agora vai ser edificado por esse musical. Nós voltamos ao final do musical para encerrar o nosso culto. Jesus, nós sabemos que só o Senhor pode nos salvar. Sabemos que o Senhor quebrou toda a maldição do pecado, nos libertando das cadeias e conquistando a morte para sempre. E só o Senhor é digno de receber todo louvor, poder, honra e glória, toda sabedoria e majestade e toda nossa adoração. Hoje, o Santo dos Santos está acessível e o convite vem do Senhor mesmo para que entremos sem reservas, pois o véu foi rasgado de cima para baixo. Só o Senhor nos dá a segurança de uma vida eterna, pois o Senhor venceu a morte, está vivo hoje. Te adoramos para sempre. Somente Tu és digno. Amém. Escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação.
os hinos entoai. Aleluia, ao Senhor Jesus honrai. Aleluia, pois a morte quis baixar pecadores pra salvar. Aleluia, oh, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está e pra sempre reinará. Aleluia, 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 aleluia. ressuscitou. Oh, Aleluia, ressuscitou. aleluia, ressuscitou. Sua cruz mudou a história. Aleluia, transformado eu serei e um novo lar terei. Aleluia, Cristo já ressuscitou. Santo és tu, Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor, santo.
digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém.
Mas o que dizer desta cruz? Seria só um símbolo empoeirado? Seria somente uma lembrança enevoada de uma fé ancestral? Ou quem sabe uma boa e duradoura história que atravessou gerações? Não, para o que crê, ela é tudo. É espelho no qual claramente vemos que o lugar era nosso. É amor traduzido. É bússola para singrar os mares da vida. É distintivo num mundo de meros rótulos. É marca sobre a fronte. É o amor ressignificado. E delas saem, escorrem, descem desenfreadas graça e vida em abundância. Não há como conhecer a cruz e permanecer o mesmo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Ao contemplar a rude cruz em que por mim
duas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais,
os sinos tocando, a morte Jesus venceu. O anjo moveu a pedra da tumba e disse: não tenham temor, e dizei aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou. Ao mundo paz, ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, aleluia. Ouçam os sinos tocando, que Cristo pode curar. Ouçam os sinos tocando, que Deus quer abençoar. Os anjos à nossa volta ministram que de Deus é o poder. Venham já com fé e recebam. Quem sabe se é teu momento de vencer. Ao mundo paz, ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, O anjo moveu a pedra da tumba e disse: não tenham temor. E dizei aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou. Ao mundo paz, ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, Amada Igreja do Senhor, estamos vivendo dias difíceis. Como eu disse pela manhã, como seria maravilhoso nós tivéssemos o templo lotado e nós estivéssemos fazendo uma grande celebração, uma ceia, e uma ceia não somente acompanhada dos elementos pão e suco, pão e vinho, mas uma ceia de confraternização, um delicioso almoço. Não nos foi possível mais uma vez, pelo segundo ano. Mas nós aqui da IPC, equipe pastoral, conselho, nós tentamos, dentro das nossas limitações, daquilo que nos foi possível, realizar 2 cultos em memória do sacrifício, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, para a nossa edificação espiritual. E nós estamos agora encerrando esse segundo culto, e desejamos de todo o nosso coração que o seu domingo tenha sido um domingo memorável, em que você se lembrou do grande e eterno
e salvífico sacrifício que Jesus fez por você, por sua casa e por toda a igreja em todo o universo. Nós esperamos, sinceramente, que você tenha sido abençoado por esses 2 momentos que tivemos de adoração e de exaltação ao nome do nosso Deus. Nós queremos convidar você para continuar firme, animados, encorajados, para que juntos a gente continue levando o Evangelho do Senhor Jesus ao Vale do Aço e através da mídia até outras cidades, regiões e quem sabe, se assim Deus permitir, a outros países. Queremos também convidar você para continuar participando das nossas atividades online, por enquanto. Quarta-feira, culto da família. Domingo pela manhã, 9 horas, voltaremos com a escola bíblica dominical, classe única online. Às 18 horas, culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. E ainda no domingo, às 10h45, a escola bíblica infantil, programada pelo Ministério Infantil para as nossas crianças. Portanto, meu amado, que o Senhor te conceda uma excelente, abençoada e extraordinária semana. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Ó Deus, receba mais uma vez a nossa gratidão, nossa alegria, o nosso louvor por toda a sorte de bênção espiritual com a qual o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, as ternas consolações, a bênção, a presença e o poder do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.